Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Olavo, eu sou aluno na graduação de Matemática na UFSCar e hoje eu irei provar um exercício para vocês. Trata-se do exercício 23, da terceira lista de exercícios com apoio dos tutores. Vamos ver o enunciado desse exercício. Prove que, se U e W são subespaços de um espaço vetorial V de dimensão finita, então a dimensão de U mais W é igual à dimensão de U mais a dimensão de W menos a dimensão de U interseção W. Bom, para provar esse fato, temos que primeiro definir algumas coisas. Sejam V um espaço vetorial finito e U e W subespaço de V. De acordo com resultados comprovados anteriormente, como U e W são subespaços de V, então U interseção W também será subespaço de V. Certo. Suponha B de U interseção W um conjunto com R elementos, tal que seja uma base de U interseção W. Logo, dimensão de U interseção W será R, pois a base possui R elementos. Note que, como a base da interseção é um conjunto de vetores L e I, então é possível adicionar uma determinada quantidade de vetores a esse conjunto de forma que ele continue Li, até chegar em uma base do espaço. Dessa forma, podemos completar o conjunto da base da interseção para encontrar uma base de U e de W. Vamos fazer isso. Suponha B de U e B de W bases de U e W respectivamente, sendo a base de U o conjunto com os elementos da base da interseção, mais alguns outros M elementos para completar a base. E B de W o conjunto com os R elementos da base da interseção, mais os P elementos para chegar à base de W. Note que a dimensão de U é igual a R mais M, visto que possui R elementos da base da interseção, mais M elementos adicionados. E a dimensão de W é igual a R mais P, pois possui R elementos da interseção, da base da interseção, mais P elementos adicionados a chegar à base de W. Vamos guardar esses valores da dimensão de U e dimensão de W. Agora, considere o conjunto U mais W, que é o conjunto dos vetores V, tais que V é igual à soma de Uzinho mais Wzinho, sendo o Uzinho pertencente a U e o Wzinho pertencente a W. Definimos um candidato a conjunto gerador de U mais W, sendo o conjunto B, que é a união das bases de U e W. Ou seja, pegamos o conjunto que possui todos os elementos das duas bases que formamos anteriormente. Vamos ver se esse conjunto B realmente é um conjunto gerador de U mais W. De fato, dado um V pertencente ao subespaço U mais W, Vzinho é igual a Uzinho mais Wzinho. Uzinho pertencente a U e Wzinho pertencente a W. Como o Uzinho pertence a U, podemos escrevê-lo como combinação linear dos elementos da base de U. Assim como o Wzinho é um elemento de W, podemos escrevê-lo como combinação linear dos elementos da base de W. Chegando nessa expressão. Agora, fazendo algumas operações entre os somatórios, chegamos nesse resultado, onde o Vzinho está escrito como combinação linear dos elementos de B. Então, note que para qualquer Vzinho pertencente ao conjunto U mais W, podemos escrevê-lo como combinação linear de elementos de B. Portanto, B é um conjunto gerador de U mais W. Agora, vamos verificar se o conjunto B é Li. Note que se a gente chegar que B é Li, e por ele ser um conjunto gerador de U mais W, poderemos concluir que B é uma base de U mais W. E sendo assim, conseguiríamos determinar a dimensão desse conjunto U mais W. Bom, para verificar se esse conjunto é Li, basta analisar a combinação linear nula dos elementos de B. Sendo assim, aqui temos a combinação linear nula, que é desta forma. Subtraindo esse somatório aqui de k de 1 até p de gama k wk de ambos os lados, chegamos a essa expressão. Bom, note que este somatório, que aparece aqui, é um elemento de W, pois ele está escrito como combinação linear dos elementos da base de W. Mas pela igualdade, pode ser escrito como combinação linear dos elementos de U. Aqui são os elementos da base U. Logo,
esse somatório pertence a U e a W, sendo assim pertence à interseção desses conjuntos. Sendo assim, este somatório pode ser escrito como combinação linear dos elementos da base da interseção. Logo, temos o somatório, escrito como combinação linear dos elementos da base de W e como combinação linear da base da interseção. Subtraindo este somatório de ambos os lados, chegamos a esse resultado, que é outra combinação linear nula. Como o conjunto dos vetores que estão como combinação linear nula nessa expressão é um conjunto LI, pois é o conjunto base de W, pela caracterização de vetores LI, todos os coeficientes deverão ser nulos. Então, γ1, γ2 até γp e os lambdas serão iguais a zero. Usaremos isso posteriormente. Agora, da equação 1 e da equação 2, temos que aqui é a equação 1, que é a combinação linear nula dos elementos de B, substituindo este somatório por esse, como vimos no slide anterior, temos essa expressão, e realizando algumas alterações, mas sem afetar a igualdade, chegamos nessa expressão. Note que essa expressão é uma combinação linear nula com os elementos deste conjunto, que na verdade é o conjunto base de U. E como esse conjunto é LI, pela caracterização dos vetores LI, todos os seus coeficientes deverão ser nulos. Com isso, para qualquer i de 1 até r, αi necessariamente tem que ser igual a menos lambda i. Entretanto, a igualdade 2 vista anteriormente implica que todos os lambdas sejam iguais a zero. Sendo assim, os αi's também serão iguais a zero. Perceba que a combinação linear nula dos elementos de B implica em coeficientes nulos. Portanto, pela caracterização dos vetores LI, B é LI. Como B é gerador de U mais W e é LI, então ele é base de U mais W. Sendo assim, podemos determinar sua dimensão. A dimensão de U mais W, na verdade, é a dimensão do espaço gerado pelo conjunto B, que é igual aos R elementos, sendo esses os R elementos, mais M, que são os M elementos, que adicionamos aqui, mais P, que são esses P elementos. Aqui estamos quase concluindo nossa demonstração. O que resta é colocar essa dimensão em função da dimensão de U, da dimensão de W e da dimensão de U interseção W. Note que isso daqui é a mesma coisa que isso somado com o elemento nulo. Mas o elemento nulo, na verdade, é a soma de um elemento com seu simétrico. Aqui, escolhemos o R e o menos R. Chegando nessa expressão, que na verdade aqui é a dimensão de U, aqui é a dimensão de W, e esse menos R é a menos dimensão de U interseção W. Portanto, chegamos que a dimensão de U mais W é igual à dimensão de U mais a dimensão de W menos a dimensão de U interseção W. Bom, espero que tenham entendido a demonstração. Obrigado pela atenção e até a próxima.